A vida, ela não é um morango para todo mundo, nem todo mundo nasceu em berço de ouro, nem todo mundo tem as mesmas condições. E cara, até a última gota veio para mostrar pra gente o quanto a nossa sociedade é doente. Se você não gostou do filme, você até pode falar que não gostou do filme porque, sei lá, o roteiro é ruim, ou qualquer outro tipo de coisa, sei lá, o que vier na tua cabeça. Mas falar que o filme é uma piada, se você não tem uma empatia por uma mãe que faz de tudo pela sua filha e socialmente falando ela ainda é julgada por suas atitudes, e obviamente eu não estou falando que entrar com uma arma no banco é uma das coisas que, né, você deve fazer aí quando você estiver numa situação, mas neste caso a gente está falando de saúde mental. A Taraji, que é a atriz que faz a, esqueci o nome da protagonista agora, mas ela atua muito bem, a mãe que está passando pelos perrengues, seja financeiro, seja questão do trabalho, seja questão de ir e vir, seja questão do banco, das complicações, tanto assim, das problemáticas da vida, quanto dos problemas tecnológicos, porque ela precisa apresentar um documento para conseguir o dinheiro, ela vai no caixa eletrônico, não funciona, o celular toca e não dá certo. Então, assim, cara, se você simplesmente não conseguiu ver esse filme e sentir alguma coisa, você precisa muito, muito ir aí, sei lá, num cardiologista para ver se você tem um coração. E outra, socialmente falando, esse filme é uma crítica social não só sobre uma mãe que faz de tudo pela sua filha e foi abandonada provavelmente pelo pai e pela própria família, como ela diz que a mãe e a irmã dela são doidas, né? Mas também retrata muito sobre nós. Quando o policial começa a xingar aquela mulher, e quando muitas vezes a gente vê ali o protagonismo dos homens acusando a mulher de louca, falando que ela é uma pessoa perigosa, falando que é culpa dela em várias situações, gritando, se impondo, a gente percebe, né, que o filme está falando sobre pessoas tratando outras pessoas de modo assim, sem nenhum aspecto de gentileza. E essa falta de empatia nada mais é que a crítica maior e social do filme, porque quando a gente percebe que a protagonista chegou em um, como eu posso dizer, um distúrbio da realidade, quando a gente percebe que ela simplesmente fez tudo aquilo achando que a filha ainda estava viva e a filha simplesmente tinha morrido no dia anterior e ela estava num surto psicótico, tudo fica ainda mais claro. O quanto a sociedade falhou, o quanto os homens falharam, o quanto as mulheres também falharam com esta mulher, porque a dona da casa simplesmente despeja ela, porque o chefe dela simplesmente trata ela como lixo. As pessoas o tempo todo ficam menosprezando aquela pessoa. E assim, são retratos de pessoas que a gente poderia conhecer no dia a dia. Por exemplo, uma caixa de mercado, uma atendente no banco, sei lá, alguém no trânsito, uma mãe levando a filha na escola. O filme ele não retrata a situação só de uma mãe atrás de dar uma vida melhor para sua filha, de cuidados maternos, mas também de uma sociedade que está doente, de pessoas que não conseguem ter empatia com umas com as outras, porque muitas vezes nasceram em berço de ouro e outras vezes simplesmente estão mortas por dentro. E claro que isso é uma falhazinha de caráter e, obviamente, se você não gostou do filme por motivos técnicos, por exemplo, atuações e coisas do tipo, você tem total direito. Mas falar que o filme ele é uma piada e que ele não tem uma mensagem clara, talvez o pensamento crítico que tu não tenha é o que tá fazendo com que você fale tanta merda na internet. Então, assim, sendo bem sincero, eu coloquei a palavra lacrou em relação ao filme para chamar sua atenção, porque eu gostaria de falar sobre a mensagem desse filme que, cara, simplesmente é excelente, é emocionante e é o tipo de filme que você assiste e fala assim, cara, como somos falhos, como a gente falha quanto sociedade, como a gente falha em não ser gentil com o próximo, como a gente falha em não ver o ponto de vista dos outros,
sabe? Em não escutar, em não saber se comunicar. E o filme, ele claramente ele mostra vários erros de comunicação, até mesmo entre a polícia e a protagonista que está na situação de banco, o chefe dela e outras coisas. O filme, para mim, ele é excelente porque ele toca nesses aspectos que não só são sobre saúde mental, a maternidade, mas também sobre como a gente perdeu o senso de comunicação, como a gente não consegue escutar os outros, como a gente não consegue se pôr no lugar do outro, né? E, cara, eu cresci com uma avó que teve que cuidar de mim porque minha mãe faleceu. O meu avô também faleceu e minha avó teve que cuidar de mim porque eu não tinha pai nem mãe. Na verdade, eu até tinha pai por um tempo, só que ele foi assassinado. Mas enfim, só dando um aspecto do porquê que esse filme me tocou. E minha avó, ela sempre me deu tudo e ela cuidou muito bem de mim e dos meus dois primos que também têm pais. Então, assim, eu compreendo o lado materno de uma pessoa que é pobre e lá tem uma situação que retrata o quão caro é ser pobre, né? E cara, eu recomendo muito que você assista, tá lá na Netflix, já tá disponível. Esse filme, ele merece sim ganhar premiações. Eu espero que as premiações não ignorem esse filme, porque a atuação tá impecável, o roteiro tá muito bom, a trama tá muito legal. E outra coisa, a personagem lá da moça que faz a policial, vou até pegar aqui no Google como que é o nome dela, porque eu esqueci o nome dela. Eu tinha anotado aqui, eu tenho minha colinha, tá? A Teyana Taylor. Cara, que soco, meu. Ela dá um soco na cara do policial aqui, ó. Não tô falando que a gente tem que dar soco na cara de policial, tá? Só tô falando que no filme ali, aquele policial que é preconceituoso, tomando aquele belo de um soco, cara, aquilo lá serviu, ó. Serviu de um jeito que, nossa. Enfim, se você gosta de filmes e séries, já sabe o que fazer. E, obviamente, esse vídeo aqui foi mais para levantar uma crítica social também, porque esse filme me trouxe vários temas aí na cabeça. E eu gostaria muito que vocês assistissem. Mas deixe a sua opinião. O que você achou desse filme? O que você viu em outras críticas aí?